dele. O figurino? Tem figurino especial para a aula de hoje, Augusto? O meu vai ser praia. É? Eu não tô em casa, não. Apareceu um negocinho aqui, Augusto. Tá escrito levantar a mão. Agora apareceu aqui no meu... O que é isso? Ah, então daqui a pouco, daqui uns 5 anos aí você consegue colocar o fundo. Aí atualiza. Ai, gente, que triste. Deixa eu falar. Gostei, hein? Animado. Como você conseguiu salvar a imagem? Hã? Eu não sei Como você se conseguiu eu colocar um fundo igual vocês, mas... Não, esse aqui que eu tô usando é do próprio coisa aqui. Que já... Ah, tá. Beleza. Vamos começar, então. Já está gravando, agilizar aqui o que tenho para falar de recados. Peguem caneta e papel e anota aí o que eu vou falar. Datas, anotar. Porque eu não quero ninguém depois perdido, não sabendo hoje o que está acontecendo. É prova, trabalho, as coisas? Vou falar e vocês anotem aí para se localizarem, beleza? Heloísa sumiu, apareceu. Isso. Então, hoje, na aula de hoje, eu vou dar alguns recados para vocês. Vou falar sobre montagem de plano de aula, vou dar exemplo aqui, tá? A gente vai falar sobre isso, vai ser bem tranquilo. Então, nós estamos aí na reta final do ano letivo. Na verdade, até eu estou meio perdida, assim, saber ao certo como que a gente vai fechar esse ano letivo, mas conforme for descobrindo, a gente vai se falando, tá bom? Não sei quando tem reunião do colegiado de novo, para ver o que tem de informação, o que vai ser passado, mas qualquer mudança, qualquer novidade, a gente vai avisando vocês, tá bom? Então é o seguinte, ó, hoje é dia 20, né? Na semana que vem, coloca aí dia 27/11. Dia 27/11, no horário de aula, vocês vão fazer uma avaliação comigo. Então, na hora da aula, eu vou explicar como que vai funcionar essa atividade, tá? A gente vai entrar aqui ao vivo, aí eu explico. Uma atividade avaliativa, tá bom? Então, no dia 27/11, tá ok? Anotadinho aí, Elô? A Elô vai anotar para todo mundo, né? Mentora da turma? Perfeito, pessoal. Daí hoje vai ser a última atividade que eu vou pedir para você, o último trabalho, na verdade, que eu vou pedir. Aí ele vai ser em dupla, tá bom? Aí depois da aula, se vocês quiserem combinando entre vocês, será feito em dupla, daí eu vou explicar como é que vai funcionar, depois mando tudo mais detalhado também, para ficar mais fácil para vocês. Daí, esse trabalhinho vai ser sobre a montagem de um plano de aula, que eu vou explicar hoje, tá? Pode ser em dupla, daí ele vai ser para o dia 4 de dezembro. 4 de dezembro. É em dupla. Professora, faz em trio. A maioria da nossa sala é trio. Gente, mas na verdade, o plano de aula ele tem que ser individual, porque o aluno precisa passar por isso. Então, dupla já é demais, entendeu? Um plano... Vocês têm que passar por isso, porque se coloca em trio, fica muito vago, cada um faz tudo quebrado, tudo meio bagunçado. Então, pelo menos em dupla, vocês conseguem conversar melhor e os dois se inteirar do que está acontecendo, do que está sendo construído, que o objetivo é esse, entendeu? Uma montagem no plano de aula. Por quê? Ano que vem, vocês vão ter que montar, por exemplo, um projeto de estágio. Projeto de estágio, você sozinho tem que fazer lá 30 planos de aula. Pensa só, né? Quebrar a cabeça. Então, vocês têm que passar por isso. Então, dupla já é o máximo, entendeu? Diferente de pesquisar um tema, por exemplo. Então, para o dia 4 de dezembro, tá? Lembrando que eu fico de mandar para vocês orientações mais detalhadas, passo a passo, para ficar mais fácil para construir. Então, como vocês vão montar o plano de aula, eu vou falar sobre isso hoje, tá? Como que a gente monta uma organização. Deixa eu abrir aqui meu arquivo. Vou projetar a tela com vocês. Vocês fizeram um plano de aula em outra disciplina esse ano? Qual disciplina? Lazer e recreação. Lazer e recreação? Prevenção também. Prevenção. Oi? Prevenção? Prevenção. Então, bom que já estão mais inteirados.
Então, pessoal, como vocês devem saber, um plano de aula ele vai ter um tema, né? Claro que às vezes sofre uma alteraçãozinha ou outra, é assim, é do modelo, digamos assim, mas no modo geral, tá compartilhando aí? Sim. Tá? Então, de modo geral, pessoal, um plano, ele vai ter o quê? Um tema. Você vai falar sobre o quê? Ginástica? Por exemplo, vou falar de modo geral. Você vai falar sobre ginástica, sobre esporte, sobre uma dança. Por exemplo, aqui, a nossa disciplina é ginástica. Esse plano de aula vai ser sobre ginástica de trampolim, ginástica rítmica, ginástica, exercícios de solo da ginástica. Enfim, tem um tema, né? Então, no modo geral, um plano de aula ele tem um tema, ele vai ter um objetivo e ele vai ter as atividades a serem desenvolvidas, né? E para quem que esse plano ele direciona. Então, vamos supor, quando vocês vão fazer o estágio 1, vocês têm que montar um projeto, né? Aí fica a sugestão aí, quem quiser fazer o projeto de ginástica, para o ano que vem. Então, quando vocês vão montar um projeto, por exemplo, de estágio 1, que pessoas que esses planos de aula, que esse projeto ele é voltado para o ensino infantil e para o Fundamental 1, né? Que é o ensino infantil ali, a gente fala o pré, o jardim e pré, e o primário, tá? Que série, que idade das crianças, é normal colocar isso num plano também, tá bom? Então, só que de forma geral, tem informações que sempre tem que ter num plano de aula. O que é o plano de aula? É uma organização, é um planejamento, não é? Vamos supor que eu fale assim para vocês, ó, vou levar vocês numa escola, vocês vão ter que dar uma aula lá. Você não tem que se organizar para dar essa aula? Você não tem que se planejar? Por exemplo, o que eu vou trabalhar nessa aula? Qual atividade eu vou desenvolver com o meu aluno? Você tem que se planejar para isso, não é? Você planeja para depois aplicar isso, para levar isso em prática. Então, o plano de aula ele é a parte teórica no papel, para depois você fazer acontecer lá na prática, tá bom? Então, daí aqui eu trouxe para vocês um exemplo, tá? Isso daqui é um exemplo de um plano, de uma oficina de ginástica escolar, tá? Então, não está abordando especificamente só ginástica esportiva competitiva, mas ginástica escolar. Então, é o tema, tá bom? Então, por exemplo, aqui, os acadêmicos. Quem são os acadêmicos? Por exemplo, aqui, a Amanda e o Luiz, por exemplo, são os acadêmicos que vão aplicar. Estou dando só exemplo, tá, gente? Opa, gente, quem entrou depois, para não esquecer de anotar o nome, além da Tainá que entrou agora, acho que foi o Luiz, né? Isso, eu entrei agora há pouquinho, professor. Tá, Luiz e Tainá. Luiz, Tainá, deixa eu localizar vocês que entraram agora. Eu estou falando sobre montagem de plano de aula, tá? O pessoal já comentou que vocês já desenvolveram isso durante o ano, mas aí eu estou explicando, vou dar exemplo aqui no caso da ginástica, tá bom? Então, estou falando que sempre o plano de aula, ele tem algumas informações ali específicas, ele tem que ter um tema, um objetivo, as atividades a serem desenvolvidas, materiais utilizados, né? Então, isso são coisas no modo geral. Às vezes muda ali uma coisinha ou outra. Por exemplo, tem um plano ali que você vai colocar para qual idade ou para qual série é direcionada, né? No caso do seu aluno, no caso, para quais alunos esse plano ele é direcionado, por exemplo. Tá? Então, aqui, ó, eu dei um exemplo. O plano faz de conta que era o plano aqui do Luiz, tá? No caso aqui, isso, como era uma oficina para desenvolver dentro da faculdade, esse daqui era voltado para eu coloquei aqui um exemplo como se fosse a série de vocês, como se fosse, no caso, voltado para eu aplicar isso para vocês, segundo ano de educação física. Mas se você for aplicar isso, vamos supor, na escola, você vai colocar lá qual que é a série da escola, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, né? Você coloca ali a série. Porque quando vocês vão para o estágio, gente, vocês têm que colocar ali no plano de aula que série que vocês vão atender, por exemplo, né? Que data, são informações que podem ser colocadas dentro de um plano, a data, o horário, o tanto de aulas. Então, vamos supor, esse planejamento que eu fiz, ele é para uma aula? Ele é para 2 aulas? Ele é para quantas aulas? Para 2 aulas? Aí você vai ver, né? Para quantas aulas?
Então, muitas vezes, a maioria dos acadêmicos, quando vão para o estágio, opta por quê? Por dar 2 aulas juntas semanais, porque é mais fácil você ir uma vez, um horário só lá na escola e já aplicar as 2 aulas, do que você ir tudo picado, né? Vai na terça dar uma aula, vai na quinta dar outra aula, dá tudo aula picada, né? Então, aí você coloca se seu plano ele é para uma aula, se ele é para 2 aulas, se ele é para 3 aulas, né? Então, isso daqui são informações que são colocadas dentro de um plano. Então, aqui um exemplo, ó, objetivo geral disso daqui, era uma oficina de ginástica. Seria o quê? Vivenciar a ginástica escolar como prática a ser aplicada na escola pelos acadêmicos e professores de educação física, de uma forma que englobe as diversas formas desse conteúdo, que são as diversas formas de ginástica. Então, aqui, por exemplo, está dividido na parte inicial, apresentação, né? Se você vai para a escola, você está iniciando, tem que ter apresentação dos acadêmicos, dos professores, parte principal e parte final. Aí, aqui no caso, deixei os materiais por último. Quais materiais? O que você vai usar? Você vai usar uma bola? Você vai usar um material, um recurso audiovisual? Você vai usar um arco? Você vai usar um colchonete? O que você vai usar nesse seu plano, tá? Então, aqui, lembrando que é realmente a forma como vocês se organizam. Eu vou abrir um outro plano mais específico aqui, um outro modelo, e vou discutir com vocês, tá? Como se fosse uma aula mesmo, tá bom? Então, aqui, por exemplo, esse plano, eu vou dar um zoom para acho que vai ficar melhor para vocês. Eu vou explicando e vou lendo ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, o tema dessa aula é ginástica rítmica. Gente, acho que fechou, tinha 2 janelinhas aqui, acho que sumiu agora. É isso. Ô, professora, acho que meus professores não faziam plano de aula, porque era futsal o ano inteiro. Futsal, acho que eles só colocavam o ano inteiro. Acho que eles só colocavam, tipo assim, o objetivo é fazer com que o aluno saia um craque de futsal. Gente, colocava lá como pronto, plano de aula. É bem comum isso daí, tá? Do professor só jogar bola na escola e né, daquele jeito, mais ou menos igual a Carla relatou aí para nós. Então, pessoal, é uma forma de planejamento. No dia a dia, o professor vai fazer plano de aula todas as vezes? Fala bem a verdade, não, é difícil. Só que a gente vai pegando o jeito de se organizar, né? Então, por exemplo, hoje, essa aula que eu estou dando para vocês, hoje, qual que é o tema da minha aula? O tema da minha aula hoje aqui é, vamos supor, montagem de um plano de aula, tá? Qual que é o objetivo eu, Aline, como professora agora? Ensinar os alunos na construção de um plano de aula. Então, sempre o objetivo é aquilo que você pretende realizar e atingir. Um objetivo, gente, de um plano, ele sempre vai começar com um verbo. Realizar, introduzir, vivenciar. Isso, sempre começa com um verbo. Então, por exemplo, aqui, qual seria o objetivo dessa aula que eu vou estar como exemplo para vocês aqui, ó? Introduzir o manuseio de aparelho para trabalho da ginástica rítmica. Então, eu estou usando um exemplo de um plano de aula que o tema é o quê? Ginástica rítmica. Qual que é meu objetivo da aula? Introduzir o manuseio de aparelho para o trabalho da ginástica rítmica. Então, quero introduzir manuseio de aparelhos. Porque na ginástica rítmica não tem que manusear aparelhos, trabalha manuseio, né? Então, por exemplo, materiais utilizados. Aí você vai colocando, vamos supor, nesse plano aqui, eu vou usar bola, eu vou usar arco, eu vou usar lenços, eu vou usar fita, eu vou usar papel crepom, eu vou usar uma caixa de som, etc. Né? Vou usar jornal, enfim, colchonete. Você coloca tudo ali de material que você vai usar nesse seu plano, né? Então, aqui, dividido sempre ali, ó, parte inicial, parte principal, parte final, tá bom? Na parte inicial, aqui, o que eu coloquei nessa parte inicial, por exemplo, um alongamento dos membros superiores e inferiores. Gente, peraí, deixa eu ver se eu não me equivoquei, se eu tô no plano certo que eu queria mostrar. Não, é esse daqui mesmo. Então, a parte inicial. Você pode fazer só um alongamento, você pode fazer uma brincadeira de aquecimento, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma brincadeira cabeça pega o rabo.
Tem, às vezes, outros nomes, também chamado pega-pega da serpente. Enfim, como que funciona essa brincadeira? Tem algumas maneiras de realizar. Você pode fazer uma fila com seus alunos, né? Faz uma fila e vamos supor que o primeiro da fila tem que pegar o lá de trás, o da ponta, como se fosse o rabo da serpente. Pega rabo. Vocês já ouviram falar dessa brincadeira? Ou já fizeram? Não sei, na faculdade? Lembram? Conhece essa brincadeira, gente? Cabeça pega o rabo ou pega a serpente? Não lembro, não. Não? Então, imagina assim. Imagina uma fila com 10 Já sim, alunos. Imagina uma fila com 10 alunos. O da frente tem que sair correndo tentando pegar o de trás. O de trás é o rabo. Conseguiram imaginar, visualizar? Sim. Entendeu? É simples, né? Então, uma brincadeira, por exemplo, de aquecimento, né? Para fazer um aquecimento, é uma sugestão, tá, gente? Parte principal. Como que será a parte principal da aula que será desenvolvido aqui? Lembrando que o tema dessa aula é ginástica rítmica, o objetivo é trabalhar manuseio de aparelhos, tá? Então, aqui, ó, será realizado um aquecimento com música, tá? A gente já fez na aula prática uma vez um aquecimento com musiquinha, lembra? Naquela vez que eu passei para vocês a prática infantil, sugestão de prática infantil da ginástica, da brincadeira do passeio na floresta, tá? Então, aqui, por exemplo, depois que fez um aquecimento, a professora... o aquecimento ele pode ser colocado na parte inicial, tá, gente? É que aqui eu coloquei junto na parte principal. Mas a parte inicial você pode fazer um alongamento, aquecimento com uma brincadeira, você pode fazer um aquecimento com música, um aquecimento ali com deslocamento, corrida na quadra. Tem N formas, tá bom? Então, vamos para a parte principal aqui, ó. A professora distribuirá alguns materiais aos alunos, deixando com que eles realizem movimentos livres. Então, você proporciona ali o que tiver de material. A corda, um arco, as bolas, lenços, deixa ali livre para os alunos vivenciarem movimentos ali de forma livre, tá? Então, a primeira parte seria isso. Depois, a professora pediria para esses alunos eles trocarem os materiais, tá? Então, por exemplo, ali, eu estou manuseando um arco, meu colega está manuseando uma bola. Aí, vamos trocar para eu vivenciar o movimento com outro equipamento durante a aula, fazer essa troca, tá bom? Depois, a professora, ela sugeria alguns exemplos de movimentos que podem ser realizados manuseando esses aparelhos, mas também estimula a criatividade e também propõe que os alunos criem movimentos, tá? Mesmo que a professora faça algumas demonstrações. Depois desse momento, a outra parte da atividade seria reunir esses alunos em círculos sentados para a construção de um balangandã. A gente chama ou de balangandã ou de swing, tá, gente? Eu vou abrir a foto aqui para vocês. Tem gente que chama de balangandã, tem gente que chama de swing. Estou abrindo a imagem aqui, tá? Ele pode ser feito de papel crepom, de fita. Aqui, ó, no caso, já é educação infantil aqui. Estão vendo a imagem? As criancinhas. Abriu aí? Sim. Sim? Tá vendo aqui, ó? Mas claro que com a criança dessa idade você não vai conseguir fazer a construção, né, gente? Tem uns aqui maiores. Vou abrir outra foto para vocês. Aqui, ó, maior. Aqui, ó, são crianças maiores, no caso. Isso daqui pode ser feito com barbante, com fita, tá? Com fita adesiva, papel crepom, material fácil, barato, e aqui dá para fazer a construção. Então, o professor reuniria esses alunos em círculo para a construção desse material aqui, tá? Depois, proporcionar um momento que os alunos manuseassem esse material aqui, ó. Então, aqui, ó, após o momento, os alunos deverão sentar em círculo para a construção desse balangandã, com papel, crepom, barbante, fita. Tá, fita. A atividade da construção do material, ela será instruída passo a passo pela professora, né, ou pelo professor. Após a construção do mesmo, os alunos deverão experimentar movimentos realizados com esse balangandã, tá? Lembrando que o objetivo aqui é trabalhar o manuseio de aparelho. E a parte final, eu sugeri aqui uma outra brincadeira, a parte final, tá bom? Aí tem aqui a história da serpente. Essa história da serpente é uma brincadeira cantada, tem um vídeo aqui, eu vou passar vídeo para vocês.
A que eu coloquei no início era do pega-rabo, pega o rabo da serpente. Tem vários nomes. É que tem as brincadeiras bem similares, às vezes muda os nomes, mas é basicamente a mesma coisa. Aí, aqui na parte final, para encerrar a aula, seria uma brincadeira um pouco mais tranquila, tá, gente? Eu vou passar o vídeo para vocês daí, como que é essa brincadeira da história da serpente. É uma brincadeira cantada. Vai cantando uma musiquinha. Vamos ver se vocês conhecem essa. Tem vários jeitos de cantar. Na época da faculdade eu conheci, o ritmo às vezes muda um pouco, assim. Essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedaço do seu rabo. Ei, você aí é um pedaço do meu rabinho. Deixa eu abrir aqui. Então, às vezes muda, tá? Imagina a professora cantando ao vivo, né? Péssimo. Abriu o vídeo? Sim. Abriu. Vou voltar aqui. Opa. Ó, os estagiários, já se imaginem aqui já, usando os seus acessórios aí, né? Quando forem dar aula nas escolas, tá, gente? Aí, pessoal, ó, vai aumentando. Aqui, os alunos podem estar espalhados pelo espaço, pela quadra, ou os alunos podem estar em círculo, tá? O engraçado quando trabalha com criança é que a criança fica naquela expectativa, esperando ser chamada, ansiosa, é muito engraçado. Aí tem uns que são agitados, eles ficam, não vai me chamar, professora, é minha vez, e eu quero. Daí você vai chamando um por um, ó. Vai passando no meio da perna. Vocês conheciam, gente, essa brincadeira aqui? Não. Sim. Sim, ó, sim. deixa eu parar a apresentação. Então, é outro exemplo aqui de atividade, tá? Então, são inúmeras as atividades que dá para ser realizado. E o bacana, assim, tem muito acadêmico que acho que está todo vapor, né, na época da faculdade, e cria muita coisa. Não precisa ser atividade taxada já está pronta, existe, mas o acadêmico também cria. Eu lembro que no dia das apresentações do trabalho, eu questionei sobre possibilidade de aplicação de conteúdo e o Adrian comentou, né, que quando ele estava fazendo o trabalho dele, ele já pensou, mas como que eu poderia trabalhar essa prova? O que eu poderia fazer na escola? E realmente esse é o intuito, despertar em vocês, como professores, pensar de que forma aplicar isso dentro da escola. Tem muitas atividades conhecidas, mas assim, claro que não impede o professor de criar novas atividades, de criar musiquinhas, né? Às vezes dá para pegar uma música e fazer uma paródia com conteúdo e criar ali alguma coisa nova, né? Então, gente, o que vocês vão fazer? Igual eu falei, em duplas, vocês vão fazer um plano e vão escolher o tema. Eu vou deixar livre, tá? Não vou determinar,
o Augusto vai fazer tal tema, o Guilherme tal tema, o Caio tal tema. Não. Vocês, dentro da disciplina, claro, né? Não vamos vir com o plano de atletismo aqui. Dentro da disciplina, vocês vão escolher um tema e vão montar uma aula. Seria mesmo assim, um plano para uma ou duas aulas. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Uma ou duas aulas. Então, imaginem que vocês vão levar isso para dentro da escola. Considerem o espaço da escola, se essa escola tem uma quadra aberta, se é fechada, ou se você vai usar um outro espaço. Imagine, é uma suposição mesmo. Nessa escola vai ter um equipamento, não vai? Vocês vão criar esse plano, tá? Desenvolvendo ali, vocês vão escolher um tema, vão colocar as atividades propostas a serem desenvolvidas, né? Parte inicial, parte principal, parte final, tá bom? Colocar os materiais que vai ter nessa aula de vocês, tá? Que material que tem. E aí eu vou mandar para vocês o modelo certinho, tá, gente? Explicando, para aí vocês seguem o padrão, ficar mais fácil. Eu mando pronto, assim, o modelo, vocês vão colocando as informações. Por exemplo, a aula, número de aulas, você vai colocar se é para uma, se é para duas. Tema X, objetivo tal, entendeu? Aí eu mando para vocês já um modelo padrão, porque daí todo mundo segue um modelinho padrão. E também mando outro arquivo descrevendo cada partezinha, né, do plano para vocês. E aí, conforme forem surgindo, se surgir alguma dúvida, mandem no grupo, por favor. Lá no grupo, que daí todo mundo vê, já às vezes é a dúvida do outro. Então, atividade para ser feita em dupla para dia 4 de dezembro. Anotaram? Professor, pode falar. Entregar para a gente apresentar, no caso, dia 4 de dezembro. A data de entrega também para você, tipo, no e-mail também vai ser essa, né? Ah, tá. Gente, deixa eu deixar um pouquinho mais claro. Vocês vão fazer isso teórico para mim. Do dia 4 de dezembro para entregar, assim, eu só vou, o básico, vocês só vão, assim, falar, o nosso plano foi sobre tal tema e falar sobre uma atividade só. Não é apresentar o plano inteiro, acho que eu não me expressei direito. Eu quero que essa parte principal é a teórica mesmo. Durante a aula do dia 4 de dezembro, não é que vocês tenham uma apresentação de trabalho, não é isso. A gente só vai discutir a respeito do que vocês fizeram, entendeu? Não é uma apresentação de trabalho. Vocês têm que entregar o trabalho, entregar o plano de aula para mim, é isso. Não sei se eu deixei claro. Assim, entendeu? Vocês vão entregar o trabalho. Não é seminário, não confundam isso com seminário, tá, gente? Não mas a gente pode pegar no dia 4 de dezembro. Isso. Exatamente. Aí, por exemplo, no dia 4, na aula, eu vou falar, Elô, e aí, qual que foi seu tema? Aí você pode comentar uma atividade que você usou. Caio, e o seu tema foi sobre o quê? O que você colocou, assim, para discutir, para trocarmos essa experiência, entendeu? Entre nós. Aí, vamos supor, eu pergunto ali, o Adriano, e no seu plano aí, você considerou, né, que fosse para qual série? Aí eu, professor, eu fiz um plano para o 5º ano do fundamental. Beleza. Aí o Guilherme, professor, eu fiz um plano aqui para o ensino médio, tá? Voltado para ginástica artística. Enfim, para trabalho, vamos supor, de capacidade física, força e agilidade, vamos supor. Porque na ginástica trabalha as capacidades físicas. Então, você que vai escolher a forma que você vai conduzir. Porque tem inúmeras formas de trabalhar conteúdo de ginástica. Então, vamos supor, às vezes o Guilherme vai escolher que no plano dele, estou usando exemplo, tá, gente? Ele vai, o objetivo de desenvolver trabalho de força para contribuir no trabalho da ginástica artística. A força, né, porque a força é uma das habilidades físicas bastante ligadas com a prática da ginástica artística. Ou, enfim, entendeu? Aí o outro, professor, eu vou fazer minha aula voltada para o trabalho das provas femininas da ginástica artística. Não sei. O que você propõe de atividade? O que você vai usar? Né? Então, é isso. Aí vocês escolham o tema, eu vou deixar livre sobre o que vocês quiserem fazer, tá bom? E aí eu mando para vocês um modelo, que daí todo mundo segue o mesmo modelinho para colocar as informações ali, tá bom? Vão perguntando, gente, se surgirem dúvidas, tá bom? Mais alguma dúvida? Alguma coisa? Eu acho que seria bom, tipo, todo mundo mandar qual tema vai ser falado, para não ter aquela questão de fazer igual, né, o mesmo tema.
Manda no grupo. Qual que vai Legal, fazer. gostei, Heloísa. Fechou. Luiz, você já trocou de look, né? Tô reparando aí. Tá ligeira. Já, agora deu vontade de ir pra trilha, cansei já da praia. O patrocínio tá forte aí, hein? Você viu só? Viu só? Beijinho pro Deixa eu recalque. ver se tem mais alguma informação importante. Pessoal, então quando vocês forem montar isso, imaginem mesmo uma escola, a escola imaginária. Ó, lá na minha escola, que é assim, assado. Vai ser lá na minha escola tem um mural, uma mureta. Eu vou usar aquela mureta para trabalhar equilíbrio. Vou colocar exame para andar em cima dessa mureta. Então, assim, tem um gramado. Ah, eu vou usar o gramado da minha escola. Imaginem, porque na escola tem isso. Tem gramado, tem escola que tem escola que não tem. Então, você tem que pensar na possibilidade de como que seria esse ambiente. Entendeu? Para você propor. Professora, já tô imaginando a escola assim, bem de rico, com tabuado de madeira, próprio para ginástica. A Carla já tá... Então vamos deixar certo que o plano da Carla vai ser o dos sonhos. Deixa a Carla fazer o plano o plano voltado para a aula da escola particular. Fechou? Pode ser, Carla. Pode ser. É isso mesmo que eu tinha imaginado, voltado para uma escola particular. Que o diretor também é professor de educação física. Tem os colchões daqueles bem altos para trabalhar, mortais, tem plinth. Isso aí. Nossa, não gente. É uma possibilidade rara, mas é, né? Quase um sonho mesmo, né? É quase um sonho mesmo. Então, eu fico de mandar ainda hoje para vocês, tá? O modelo, mando mais detalhado. E isso daqui para daqui 2 semanas. Daí a gente vai se falando ali no grupo, se surgir outra dúvida, tá bom? Beleza? Então, por hoje é só. Vocês estão dispensados para voltar para a reunião do PIBID, né? Reunião do PIBID. Lembrei, outra coisa, outro recado importante. Eu estava esquecendo. Vou finalizar a aula com isso. Atividades atrasadas, se tiver o caso de alguém. Professora, o que eu fiz? Eu entreguei a atividade? Não sei. Responsabilidade do aluno saber. Não vou ficar atendendo aluno no WhatsApp particular, perdido, me perguntando o que ele fez, o que ele não entregou, o que não sei o que não sei o que lá. Não. Vocês se virem. Eu dou uns dias aí, tem gente que eu nem lancei nota, não lembro de cabeça agora, mas eu lembro que, no geral, das minhas 4 turmas aqui da graduação, eu dei uma segurada para não lançar a nota de algumas pessoas, certamente porque estava faltando alguma coisa. Tá? Então, o que vocês vão fazer nesses dias? Se você acha que você não entregou alguma coisa, verifica, vai nos seus e-mails, vê se você não entregou. Eu vou aceitar, nem que for atrasada, valendo um pouco menos da nota, mas eu vou aceitar. Então, vê aí o que você fez, não fez, que deixou de fazer, que eu vou aceitar por esses dias, que eu estou dando uma segurada aí em algumas notas, tá? Não lembro agora detalhes. Moisés, eu recebi suas atividades, só para confirmar, tá? Não lembro se eu respondi seu e-mail. Eu lembro que tinha alguma mensagem só no meu WhatsApp que eu achei ainda por acaso ontem, que estava sem visualizar. Moisés, você está me ouvindo? Você está aí? Moisés sumiu, deixou a professora no vácuo, mas é isso aí, gente. Então, obrigação dos alunos saber o que faz. Olha, o que tanto de aluno me enchendo o saco, me mandando e-mail, me mandando mensagem no WhatsApp particular, perguntando se fez, se não fez. Gente, vocês não são mais escola fundamental. A professora pegar na mão, né? Tem que ter responsabilidade. Entendeu? Então, é isso. Desabafo. Né, Lô? Não é? Daí, se tiver alguém que acha que não fez alguma coisa, manda para a professora, tá bom? Porque às vezes vocês acham, deixam alguma coisa sem fazer, aí quando lança lá, quando vê lá no sistema a nota 50, 60, aí vai, professor, o que aconteceu? Eu participo, faço tudo, porque eu fui mal assim. Aí manda lá no meu particular ainda, né? Aí eu fico muito feliz, né? Falei que vou ser heroína terminando o ano sem tomar Rivotril esse ano. Deixa eu parar aqui a gravação. Gente, lembrando que não é para todo mundo, claro que tem aluno